Olá, eu sou Milho e hoje vamos ler as histórias sobrenaturais dos inscritos. Histórias de assombração que te assustaram na sua casa. É só coisa ruim hoje. Às vezes tem anjo também. E você já sabe que para sua história poder entrar no vídeo, você tem que comentar aqui embaixo, porque é daqui que a gente vai tirar as histórias pro próximo vídeo desse mesmo tema. Então já sabe, deixa a sua história aqui. Se você deixou ou não li, você pega essa história, copia, cola no próximo vídeo, porque eu vou acabar lendo geralmente na segunda ou na terceira vez. Isso acontece, tá bom? Deixa também o seu like até o final do vídeo. Além do seu comentário, deixa joinha nas histórias dos outros também. Se inscreva no canal e se quiser ajudar, além disso, você pode se tornar membro, onde dependendo do nível, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso brevemente antecipado ao nosso conteúdo. Agora, vamos às histórias. Pra começar, tem essa história aqui. Terceira tentativa. Olá, Milho, Minimilho, Produção e Gatinhos. Esse vai ser o meu primeiro relato de casos sobrenaturais. Bom, na época, minha adolescência, às vezes tinha episódios de paralisia do sono. Eu moro em um sobrado. No meu quarto, a cama fica do lado esquerdo e o guarda-roupa fica do lado direito e a janela fica bem no meio. Certa noite, estava dormindo tranquilamente, estava de costas para o guarda-roupa, quando de repente eu sinto uma respiração no meu pescoço. Além de sentir também como se alguém tivesse me abraçando por trás. E então ouço uma voz bem grossa falando: "Vou te levar pro necrotério." Após uns 5 minutos eu consegui me mexer, só sei que na hora eu senti um certo medo. Detalhe, eu tenho um livro chamado Necrotério. PS, adorei ter conhecido você, a produção da Aurex 2025 e tirado uma foto. O que será que te abraçou na sua cama? Você conseguiu dormir nessa mesma cama até hoje? Oi, Milho, família, já apareci no canal uma vez, espero que leia minha história de novo. Tá aí, ó. Um dia qualquer, eu estava varrendo as folhas do quintal. Quando terminei, entrei para casa para tomar banho. Passei pelo banheiro e vi a minha mãe entrando para tomar banho também. Perguntei para ela se minha escova estava no banheiro e recebi um grosso não. Ok, esperei ela sair para chegar minha vez, mas não ouvi água caindo e nem vi ela saindo. Então eu fui ver se estava tudo bem e não tinha ninguém no banheiro. Quem é que tava lá dentro cagando? Fui até a frente da minha casa e ela estava na calçada conversando com a minha tia. Contei para ela o que aconteceu e ela disse que eu estava inventando, pois ela não tinha ido tomar banho ainda e já estava um bom tempo conversando com a minha tia. Quem que tava no seu banheiro? Imagina agora se ouve essa história, aí é de noite, a gente dá aquela vontade de ir no banheiro, sabe, no meio da madrugada, no meio do sono, que você acorda para ir no banheiro, aí você lembra dessa história. E aí, você vai ou você mija na cama? Oi, Milho e família, Corne, segundo relato aqui, eu tava indo passear em uma área de floresta na cidade, onde a minha mãe mora, acompanhada de um vizinho com quem eu tinha feito amizade quando estávamos voltando para casa, já na cidade. Eu comecei a ouvir um barulho. Sabe quando o vento bate e folhas secas fazem aquele barulho no asfalto? Sei, era um barulho similar. Estávamos conversando e eventualmente eu percebi que não estava ventando. Pensei então ser o barulho de pessoas, de algum cachorro nos seguindo, aquele barulhinho de quando as unhas deles passam no asfalto. Era a unha do capeta. Credo. Mas o barulho chegava cada vez mais perto, eu me virei e vi que era já olhando baixo, procurando o cachorro, com medo de levar mordida na canela, mas não havia nada. Nem folha, nem cachorro. Quando eu olhei pro meu amigo, esperava que ele iria me perguntar o motivo da minha cara de surpresa, mas não. Ele disse: "Você também ouviu? Ele está com a gente desde a floresta e quando você se virou, eu vi a mão dele no meu ombro." Não sei o que é pior, se é ouvir ou sentir a mão e ver a mão. Eu gelei, ainda em choque. Depois disso, fomos pra casa e não tocamos mais no assunto. É só ignorar que o demônio não aparece. Olá, Milho, Minimilho Produção. Desde já peço desculpas pelo longo relato. Infelizmente, eu sou uma pessoa que tem a mediunidade apurada. É um verdadeiro inferno. O que eu vou relatar aqui não é nem um terço do que eu vivo diariamente. Recentemente, perdi meu tio em um acidente de carro. Minha família é do interior, então eles têm o costume de velar os entes queridos em casa. Eu acho bizarro isso. Eu lembro de um velório em casa que eu fui quando eu era muito pequenininho. Eu acho isso completamente bizarro. O que é uma péssima ideia, o espírito pode ficar preso e dar um trabalho danado tirar ele de lá. Durante o velório houve muita comoção, meu tio era uma pessoa muito querida por todos na família, minha avó chorava muito com a perda precoce do filho. Foi se aproximando a hora de enterrar. O rapaz da funerária chegou e disse que a gente tinha 10 minutos para se despedir, pois ele precisava fechar a urna. Eu estava do lado de fora, não gosto de ver o sofrimento dos outros, estava de cabeça baixa e eu vi alguém me chamar. Lins, fala pra mamãe não chorar por mim. Nossa. Aí já deu
aquela gelada inteira. Eu precisei seguir a luz. Se ela continuar a chorar, eu não consigo atravessar. Rapaz, eu gelei dos pés à cabeça. Era a voz do meu tio. Eu não sabia como falar com a minha avó. Esperei acabar o enterro e minha avó ficar sozinha. Quando eu vi que ela estava sozinha, e antes de eu dizer o que tinha acontecido, ela fala: eu sei o que você vai me dizer. O Léo apareceu para mim durante o enterro. Estava acompanhado do meu pai. Desde então, sempre que eu vou na casa da minha avó, eu sinto a presença do meu tio. A minha avó diz: ele tá aqui com a gente. Minha mãe acha que ela, minha avó, está ficando louca. Enfim. Então ele não seguiu a luz, é isso? Esse foi o meu relato. Observação: não velem seus parentes em casa. Vocês não vão gostar do resultado. Aparentemente aqui, ele não conseguiu ir, né? Porque você acha que ele tá preso na casa, é porque ele não conseguiu ir. Isso é bom ou ruim? Depende se ele queria ir ou não. Salve, Milho, você tá bom? Bom, eu disse que ia voltar se algo estranho acontecesse. Rapaz, aconteceu. Ri pra não chorar, vamos ver. Semi-recentemente fui viajar pra uma cidadezinha minúscula, próxima a Eldorado Paulista. Para chegar a essa cidade é necessário atravessar de balsa. E frequentemente, por conta das chuvas, as pessoas ficam ilhadas por lá. Eu acho balsa também uma coisa bem assustadora. Aquelas que põem os carros em cima, né? Ônibus, um monte de veículo em cima de uma plataforma assim, ó. Que pra mim, a qualquer momento, aquilo pode fazer assim, ó. Acabou. Pois bem, a vila é bastante antiga, com uma pequena igreja no centro da mesma. E no máximo 4 ruas. Uma cidade com 4 ruas. É quase uma encruzilhada. É um breu absoluto fora das ruas. Pois bem, esse acontecimento foi no Natal do ano passado, se me recordo corretamente, na tarde do dia 24. Lá tem um rio e, como estava muito calor, decidi ir até o mesmo para me refrescar. Problema: eu me perdi. Eu não sei como, porque, como eu disse, a cidade é um ovo. Tem 4 ruas. Você se perdeu, você tá muito perdido. Pois bem, andei bastante até chegar em um bambuzal. A que ponto me senti desconfortável e decidi voltar. Escutei pessoas andando no mato. Normal seria se o som não parasse toda vez que eu paro. Estava no espaço entre o povoado e o quilombo mais ao fundo dessa ilha, e para chegar ao mesmo teria que andar mais algum tempo. Voltei o mais rápido que pude, mas a estrada parecia se esticar mais do que o normal. A caminhada até esse bambuzal para mim pareceu só uns 20 minutos, e a volta quase 1 hora. Quando eu cheguei próximo de uma das fazendas, onde tinha um sinal de telefone, minha mãe me ligou. Saí de casa a 1. Agora era quase 5 da tarde, a minha mãe estava desesperada. Futuramente descobri que esse bambuzal e a serra na qual ele se encontra é conhecido por Serra do Saci. E várias pessoas dizem ter visto coisas, inclusive minha mãe. Sinistro, rapaz. Esses matagal de bambuzal assim, geralmente as pessoas falam que aparecem as coisas lá, né? Meu avô contava uma história de fantasma no bambuzal. Fiquei com mais raiva do que medo no dia, porque o meu pé encheu de bolha, tanto andar. Um abraço pra vocês. Observação: eu só não percebi que eram 5 da tarde antes porque era verãozão. Então o sol tava se pondo quase 7 da noite. Na minha cabeça eram só 3 da tarde. Você teve aqui aparentemente um missing time aqui, né? Que é um lapso de tempo perdido que pra você passou alguns minutos, mas pras pessoas ao seu redor passaram horas, né? Será que ele foi abduzido? Olá, milharal, isso aconteceu em fevereiro de 2023. Era quase dia e eu saí para recolher a roupa porque estava chuviscando. Mesmo assim, não estava nublado. Nisso, olho para cima e um objeto cintilante com uma agulha gigante passou bem em cima da minha casa. Meteoro! Era imenso. Não era meteoro, tampouco satélite. Não era um orbe, era algo com uma agulha brilhante. Sabe, tipo um jato? Eu chamei a minha namorada, que demorou uma cara pra vir até mim, mas quando veio ainda pôde ver. Ficamos até amanhecer procurando coisas que se pareciam, lançamentos de foguetes, etc, e nada. O pior, só nós duas, até onde sei, vimos isso. Nenhum relato de avistamento foi comentado em canto algum. Jamais olhei para o céu e vi algo indescritível, desconhecido antes, e esse que foi o primeiro. Amamos teu canal, manda beijo pra Thay. Mandado. Mas aqui, aparentemente, você viu aqui um OVNI, né? Que é um objeto voador não identificado. Não dá pra dizer que é um disco voador, mas também você não conseguiu identificar. Então pode ser qualquer coisa. Pode ser o capeta alado também. Tudo é o capeta. Olá, Milho, Lani Gatinhos, acompanho vocês desde 2011. Esse é o meu primeiro relato sobrenatural por aqui, mas já contei uma história dos dates ruins, vamos ver. Uma vez eu viajei pra Minas com meus pais até a casa da minha avó. Na época eu tinha 4 anos. Na hora de dormir, a minha avó colocou colchões na cozinha, pois não tinha sala, e fomos dormir em frente à geladeira. Minha mãe dormiu no canto da parede, eu no meio, meu pai na ponta.
Ao adormecer, eu tive um sonho bizarro. Sonhei com um casal dançando valsa de cabeça para baixo de forma totalmente deformada. Eu não conseguia me mexer e comecei a suar muito e chorar enquanto dormia. Meus pais e minha avó acordaram e tentaram me acordar, mas eu me debatia. Até que finalmente acordei e eles ficaram uns 40 minutos tentando entender por que eu tive aquele sonho. Minha mãe perguntou se eu estava com vontade de comer algo e eu não sabia dizer o nome do que tinha visto. Como assim? Você olhou o negócio e não sabe como é que chama? Até que minha avó abriu a geladeira e dei um grito. Minha avó mexeu no pote de ameixa e eu apontei falando que era aquilo. Minha avó me deu, eu comi o pote inteiro. Depois disso, minha mãe nunca mais me deixou com vontade de comer alguma coisa. Ameixa não é aquele negócio de comer muita diarreia? Dizem que Faz mal. Mas hoje em dia eu consigo fechar os olhos e lembrar do sonho detalhadamente. Já que você foi para uma outra realidade paralela, tem uns sonhos, né, que são tão reais que parece isso. Milho me nota, por favor, tentando pela 10ª vez. Ó, funcionou. Olá, Milho Produção, adoro o seu canal e o Freak TV. Tenho vários relatos da minha infância e adolescência que a minha família presenciou. O que eu vou contar hoje é sobre um dia que estávamos meu pai, a mãe dele, né, sua mãe, minha avó, meu irmão, nossa mãe e eu em uma casa que tínhamos que o comércio do meu pai era na frente e nos fundos era a casa da minha avó. Meu irmão e eu dormíamos com a minha avó e quando eu acordei, saí do quarto e fiquei ao lado da porta vendo eles conversando. Quando a porta bateu violentamente, meu pai brigou comigo achando que tinha sido eu, porque não tinha corrente de ar e eu disse que não fui eu. E tentei abrir, mas ela estava trancada. A minha mãe perguntou se a chave estava nela, a minha avó falou que não. Meu irmão olhou pelo buraco da fechadura e constatou que estava sem chave. Eu olhei pela fresta de baixo e não tinha nenhuma chave caída no chão também. Cadê a chave dessa porta? Tentamos arrombar por cerca de 20 minutos e nada dela abrir. Aí meu irmão falou, por que a gente não pega uma escada? Eu subo e como não tem forro, eu subo na parede e vou até a beliche e tento abrir por dentro. Nossa, ele vai fazer igual a Missão Impossível, que né, desce na corda assim, ó. Quando meu pai estava indo ao quintal para pegar a escada, escutamos um clique e a porta abriu, maluco. O fantasma só queria privacidade. Entramos todos e não tinha nada de diferente dentro do quarto. E a porta estava normal, quando escutamos um barulho como se algo estivesse correndo pelo teto. Meu pai subiu na beliche posterior, na parede, para olhar se tinha algo na parede da casa que tinha forro. Não achou nada, mas eu juro pra você que quando ele subiu, eu vi uma coisa escura, que não consegui definir próximo a ele. Não falei nada com medo. Ele disse que não tinha nada e devia ter sido um rato. Nunca mais a porta travou assim e nunca descobrimos o que tinha acontecido. Mais 2 anos depois, meu pai infartou. Nesse mesmo quarto, e mesmo sendo socorrido, veio a óbito. Depois que ele faleceu, nada mais aconteceu. Será que é alguma coisa que estava atrás dele, assim, um encosto? Alguma coisa nesse sentido? Tentativa 2, vamos ver. Olá, Milho e todos envolvidos no canal. Me chamo Gustavo, pode falar meu nome, moro em São Paulo, capital. Sou uma pessoa nada médium, porém, todavia, eu desde pequeno via coisas e fingia não ver. É o melhor se fazer mesmo. Tive criação evangélica, então querendo ou não, eu era bem próximo de pessoas que tinham acesso ao mundo espiritual, como minha mãe. Eu cresci na igreja, apesar de hoje em dia não estar na religião, eu tenho meu temor a Deus e nas coisas santas do Senhor. Amém, irmão. Esse relato se inicia em 2019. Eu ainda não tinha me desviado, estava na presença ainda, muito crente, orando toda madrugada e jejuando, até porque a festividade da mocidade estava próxima. Eu ia solar a maioria dos louvores que seriam entoados. Então eu estava me sentindo um pouco pressionado, nervoso, e eu estava muito apegado a Deus, pois queria dar o meu melhor na festividade e que nada desse errado. Pois bem, Milho, eu fui dormir depois de um dia de culto normal, e no dia seguinte teria o último ensaio dos louvores com o grupo da mocidade. Certo, jantei e fui dormir. E detalhe, deixei meu celular carregando na sala e fui me deitar. Era por volta das 22 horas. Eu nem cheguei a dormir, só me arrumei. E do nada o ambiente fica estranho e eu rapidamente tenho o pensamento e estalo. Merda, vou paralisar. Oxi, e assim foi. Agora começa a perturbação do cão comigo. Ele teve um piripaque igual do Chaves. Eu simplesmente estava de barriga pra cima, mas com a cabeça um pouco curvada pro lado, é isso, esquerdo da cama, e eu consegui ver o banheiro. E do nada, vários gatos negros saem de dentro do banheiro, enfileirados e passeando pelo quarto. Em seguida, meu celular que eu deixei na sala carregando apareceu do meu lado tocando e dizia na tela: diabo chamando, um telefonema do diabo, maluco. Eu estava desesperado tentando me mexer quando do nada algo com a voz da minha mãe e com um cachecol no pescoço, coisa que ela ama, cachecóis,
Essa coisa se debruça na minha cama e eu vendo o rosto de minha mãe e voz dela. E ela disse com um sorriso bem medonho. E realmente eu tava morrendo de medo. Para de ensaiar. Pra que ir cantar? Tanto ensaio pra nada, você vai desafinar. Gente, que palavras de apoio, não é mesmo? E começou a rir, e eu comecei a pensar em um certo louvor. Em um piscar de olhos, aquela pressão saiu de mim e eu me mexi. E tudo estava normal, e claro, meu celular na sala carregando. Foi bem bizarro, e sobre os gatos, acho que algo tentou usar algo que eu amo pra me assustar ou fazer eu achar bizarro. Porque usou os gatos e sua mãe, né? Eu amo gatos, mas foi bem bizarro aqueles bichanos enfileirados saindo do banheiro. Bem, foi isso. Se ficou com algum erro de português, sorry, pois estou digitando no bloco de notas enquanto estou no serviço. Amo seu canal, sempre acendo um chá, ok. E eu preciso ver um vídeo seu. Obrigado pelo entretenimento. Quer que eu explico? Não. Oi, Milho, Minimilho e companhia. Aviso de relato longo. Vamos ver. Tentativa número 9. Esse relato aconteceu quando eu era menor de idade, algo entre 13 e 15 anos. Atualmente eu tenho 22. Meus pais na época brigavam demais, eram bem ocupados com o trabalho e cuidados de casa. Nessa noite em questão, eles haviam brigado e meu pai foi dormir na casa da minha avó, que na época ainda era viva. Não havia luz no banho por causa de um vendaval e chuva forte. Estava dentro de casa, além de mim e minha mãe, que estava dormindo no sofá, e a minha irmã mais nova, que estava dormindo no quarto. Tinha uma vela na cozinha e na sala, porém a luz da vela da sala era mais fraca. Então, quem passasse na frente da porta entre a cozinha e a sala iria fazer uma sombra bem feita na parede, perto do quarto. Ok. Eu estava desenhando e por um relapso acabei olhando para frente, algo com uma sensação de olhe logo para frente. Eu olhei na parede, havia o formato de uma sombra de um homem, alto de 2 metros, usando um chapéu fedora, um tipo de casaco com um blazer muito longo até o joelho. Ele estava parado com a sua bengala, largou ela no chão sem fazer barulho nenhum. Tirou seu chapéu e quando eu levantei pensando ser meu pai, na intenção de abraçar por ele ter voltado rápido à discussão deles, eu vi que na cozinha não havia nada nem ninguém, além de um vazio escuro. Vento leve passando entre meu pescoço e ombros. Arrepiei e voltei para a sala andando de costa. E chamei a minha mãe, ela ficou meio assustada, mas não disse que era coisa da minha cabeça. Eu aqui achando que seu pai era estiloso. Detalhe, mais tarde, naquela mesma noite, uma aranha marrom conseguiu passar pela porta de casa e entrou. Ela era extremamente agressiva e não morria por nada. Nós chamamos meu pai, que conseguiu acabar com ela com isqueiro e spray. Meus pais reataram a amizade. Nossa, ele fez tipo um maçarico com desodorante, é isso? Bônus, quando eu era bebê, meus pais removeram a porta do meu quarto porque eu recusava passar por ela no colo deles. Minha mãe disse que tinha a imagem de algo chifrudo com a boca grande e olhos ferozes manchado na tábua da porta. Eita, você via isso na porta? Eu não sei se isso é verdade, mas foi o que me contam. Só devolveram a porta quando eu completei 12 anos por aí, maluco, olha. Imagina você começa a ver as figuras na porta, assim, você enxerga o capeta. Enfim, esses foram os relatos desse vídeo. Eu espero que você tenha deixado a sua história aqui embaixo. Se você deixou no vídeo anterior e eu não li, você sabe, copia, cola nesse aqui, que eu vou acabar lendo. Assista outros vídeos do canal, até o próximo vídeo. E tchau!